Oi pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo para o nosso canal Porto vezes Porto. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Carla, moro aqui na cidade do Porto, em Portugal. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre arrendamento, que são os aluguéis, né? Aqui em Portugal chama-se arrendamento. Muitos inscritos e muitas pessoas que me seguem lá no Insta estão fazendo bastante perguntas a respeito disso, né? Como é que funciona? Se eu, estando no Brasil, ainda posso arrendar daqui ou tenho que estar aí para arrendar? O que eu tenho que levar de documento? Como é que eu faço? Eu tenho que pagar calção? Tem que ter fiador? Então são várias perguntas e eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês, um pouquinho melhor, né? Para vocês já saberem um pouquinho mais sobre esse assunto para quando vierem para cá, tá bom? Acompanhem aí que vocês vão gostar. Arrendamentos é como se chama os aluguéis aqui em Portugal. Arrendar um imóvel é alugar um imóvel, tá? Você estando aí no Brasil, você pode alugar um imóvel? E essa é uma das principais perguntas que me fazem. Sim, gente, pode, tá? Mas vamos deixar bem claro, é um alerta aqui, tem que ter alguém de confiança do lado de cá. Se você tem um corretor de imóveis que você conheça, ou que alguém já alugou o imóvel com essa pessoa e possa lhe indicar, ou um amigo, ou um conhecido, ou uma pessoa, né, de confiança que você possa confiar para fazer isso por você, gente. Por quê? Porque você vai ter que mandar uma procuração para essa pessoa lhe representar, né? E essa pessoa vai assinar por você, ok? Depois que você chegar aqui, você vai fazer a sua assinatura, mas essa pessoa vai ser o seu representante. Então, pessoal, tem que estar sempre de olho muito aberto. O pessoal honesto que trabalha aqui já sabe disso, está sempre de olho, por isso que é importante, né, ter alguém conhecido, porque existem muitos golpes. Muitas pessoas já perderam seu dinheirinho, sua economia, caindo em golpes, em conversa. Se for muita barbada, gente, desconfiem, porque os aluguéis estão caros aqui, estão bem caros, tá? É o que tá hoje em dia, assim, o que mais pesa no bolso é o arrendamento. Então desconfie se a pessoa me ofereceu um apartamento maravilhoso por um precinho bom, ou se ela vai facilitar tudo para você, a sua vida. Claro que existe, gente, existe, mas é bom ter alguém aqui que vai conferir isso. Mas na sua grande maioria, quando a esmola é demais, que nem se diz, né, o santo desconfia. Então é por aí, ok? Então tem que ver o imóvel, tem que visitar o imóvel, porque as fotos às vezes não são de acordo com o que o imóvel realmente é, tá? As fotos estão lindas, chega lá, o imóvel está caindo aos pedaços. Às vezes as fotos estão lindas, maravilhosas, só que não é do imóvel. Às vezes o imóvel não existe, às vezes o proprietário não existe. Eu já soube, já inclusive comigo, deu atendendo uns clientes meus, negociando um imóvel, e a pessoa me mandou fazer um aluguel do imóvel pelo Airbnb, mas era um aluguel, era um arrendamento, com contrato de arrendamento. E aí minhas anteninhas, né, eu tinha algo de errado nisso. Aí dei conversa, fui puxando conversa, e eu percebi que era um golpe, tá? Porque aí ele queria que eu pagasse primeiro para depois eu ver o apartamento, e eu insistindo que eu queria primeiro visitar, que eu não ia fechar negócio sem ver o imóvel, entendeu? E aí eu descobri depois, no outro dia no Facebook, até foi o meu cliente que viu e me mandou, que tinha golpe pela plataforma da Airbnb. Não é a plataforma, viu, gente? Estavam clonando a plataforma do Airbnb e dando golpe. Assim como já eu soube que clonaram também, não sei se é clonar o nome certo, né, gente? Da OLX, e dão golpe pela OLX também. Então tem que cuidar muito, gente. Uma coisa primordial é ir ver o imóvel pessoalmente, ok? Então, quando eu vou, que eu tô atendendo meus clientes, que eu vou lá, eu faço vídeo, às vezes conforme o proprietário não gosta, né? Mas eu sempre tento fazer um videozinho, até hoje quase todos eu consegui fazer, mostrando o imóvel, mostrando o entorno, para o cliente ter certeza que aquilo ali existe, para a gente ter certeza que aquilo ali existe, que tá assim, tá tudo certinho, a torneira funciona, a luz funciona, tem isso, tem, tá na foto, diz que tem, não tem. Então tem que conferir, gente. Isso é a principal coisa. Ou você tem um amigo, ou você tem um corretor de confiança, alguém você tem que ter aqui, que seja os seus olhos, ok, gente? Isso é o primeiro passo mais importante de tudo. Ok, você tem uma pessoa aqui, um amigo seu, um corretor de imóveis, que vai fazer isso para você. Ele vai lá, olha e diz, olha, tá tudo ok, podemos fechar o arrendamento. Aí, quais são as outras coisas importantes? Primeira coisa, 99,9% dos brasileiros que vêm morar aqui não tem fiador, porque eles exigem aqui um fiador
com IRS de Portugal, que é o Imposto de Renda de Portugal. Claro que tem muitos brasileiros que já estão trabalhando aqui, que já estão morando aqui, que têm, né, a declaração de imposto de renda daqui e podem ser fiadores. Não é que tenha que ser português, entendeu? Tem que ter a declaração de imposto de renda aqui. Então, normalmente a gente não conhece ninguém que possa servir de fiador pra gente, ou a gente também não quer pedir, porque é uma coisa bem complicada, né? A gente está pedindo para alguém ser fiador da gente. E o que acontece nesses casos? Os proprietários, que aqui chamam-se senhorios, eles pedem adiantamento de algumas rendas. Então, já podem ir fazendo uma economia, preparando o bolso, porque eles pedem algumas rendas adiantadas. Rendas, que são os aluguéis, né? O valor do aluguel, por exemplo, pode ser 500 euros, 600 euros. Se a sua renda é 600 euros, ele pode lhe pedir de 3, 4, 5 rendas adiantadas. Pode ser 3 rendas e 2 calções. Calções é a mesma coisa que a gente aí, né? Fica na mão do senhorio. Quando sai, é feita a vistoria e ele devolve, ou se teve alguma avaria, ele vai descontar, tá? E a renda é adiantado. Então, aí tu tem os 3, vamos dizer que ele te pediu 3 rendas e 2 calções. Então, tu tem os 3 últimos meses que tu não vai pagar porque tu já adiantou isso para ele, entendeu? Ele tem uma garantia de que tá tudo ok. Então, é assim, gente. Quem não tem fiador, normalmente, alguns não aceitam sem fiador. Nem a gente tem que descartar aquele imóvel porque eles não abrem mão do fiador. Mas a grande maioria pede algumas rendas adiantadas. Então, não existe uma regra, não existe um número X de rendas, tá? Cada senhorio estipula a sua renda. E alguns extrapolam, já me pediram até 13 rendas para um contrato de 1 ano, ou seja, pediram mais do que o contrato. Eu nem respondi, não dei conversa, deixa pra lá, né? Larguei de mão, fui para outro. E então, isso é uma realidade, já estejam preparados para isso. Depois, tem que fazer uma procuração, né, para passar em cartório, né? Vai lá, tem que assinar, reconhecer firma e apostilar e mandar a original pelo correio, tem que estar em mãos. Aí depois tem que mandar os seus documentos, né? Imposto de renda, os 3 últimos contra-cheques, tem que mandar a cópia autenticada do passaporte, tudo autenticado, tá, gente? A cópia autenticada do passaporte, um comprovante de endereço seu aí no Brasil, tá? E às vezes eles pedem também a conta bancária, o extrato de conta bancária. Mas é aqueles documentos básicos que vão comprovar que você tem uma renda, que você tem como pagar esse aluguel. É basicamente isso. E depois, claro, o passaporte, que é o seu documento, né? Que é o documento válido para nós brasileiros ou para qualquer outra pessoa que vem para cá, é o passaporte, né? Não adianta vir com o RG, que tem que ser o passaporte. Certo, gente? Ok. Mandou para cá os documentos, se viu um apartamento bom, assinou o contrato, tá alugado o apartamento. Aí se começa normalmente assim, gente, tu consegue adiar ali uns 15, 20 dias, às vezes o proprietário sabe que vai pagar daqui 2 meses e ele já anuncia, tu já pode fechar o arrendamento, assinar, vai começar a valer só naquela data, mas isso vai depender de muita sorte. Normalmente os que estão ali para serem arrendados é para entrada imediata, tá? Alguns não aceitam animais, mas eu já soube que por lei, né, não pode proibir. Existe uma convenção do condomínio sobre isso, né, que os condomínios podem proibir ou estipular o tamanho do animal, a raça, mas eu vou deixar um link aí depois para vocês lerem sobre as leis sobre essa parte de animais. Mas tem sido assim bem tranquilo. Até meus 2 últimos clientes que chegaram, os 2 chegaram com cãezinhos e deu tudo certo, super bem. Os bichinhos estão super bem adaptados também. O que mais que eu vou dizer para vocês de arrendamento, gente? Importante também, quando vocês forem solicitar para alguém fazer o arrendamento para vocês, explicarem todas as necessidades de vocês, de transporte, de escola, se tem filho, sabe? Explicar tudo que vocês precisam também, porque isso é muito importante, porque existe uma grande oferta de arrendamentos, né? Porém, muitos são afastados, não tem muita condução, então vai depender da necessidade de vocês. Quanto mais central, com mais ofertas de meios de transporte, supermercados, farmácias e tudo no entorno, mais caro, mais bem localizado, mais caro, tá? Os arrendamentos estão bem caros, não estão baratos. T1 é apartamento de 1 dormitório, em torno de 500, 600 até 700, dependendo da localização. Estou falando aqui na região do Porto.
Região de Lisboa é um pouquinho mais caro ainda, tá, gente? Depois, claro que tem outras regiões que são um pouco mais baratas, por exemplo, Braga, que é uma cidade boa também, os aluguéis são um pouco mais em conta, tá? São um pouco mais baixos, mas tô dando uma média, assim. Depois de 2 dormitórios, daí também depende da localização, 600, 700, 800, de 3, já parte de uns 700, 800, 900, 1.000, 1.200, então não tem limites. Depende da localização, depende do imóvel, se ele é mais novo, se ele está mobiliado ou não, que às vezes também não vem mobiliado. O que sempre vem mobiliado é a cozinha. Sempre não, né, gente? Vamos dizer assim, normalmente, tá? Normalmente a cozinha vem mobiliada e alguns têm mobília no apartamento todo e outros não, tá? Aí também, se tá todo mobiliado é um pouquinho mais caro. Então são várias coisinhas que vão agregando valor ao imóvel, certo? Se tem garagem, se tem aquecimento, se tem vidro duplo, todas essas coisas vai agregando e vai aumentando o valor, tá? Tá certo que os valores estão um pouquinho, assim, eu diria abusivos, tá? Porque existe uma grande procura e uma oferta menor do que a procura, então os preços estão bem salgadinhos, tá? Então se preparem para isso, para ter a documentação em mãos, para ter umas rendas a mais para dar. Pesquisem aí na internet, vocês conseguem descobrir. Eu vou colocar aqui alguns links também para vocês, vou deixar aí no vídeo, nos comentários, né, para vocês. Alguns links de alguns lugares, alguns sites que vocês podem pesquisar para ver valores de imóveis, certo, gente? Depois, água, luz e gás é por conta, né? Existe também aluguéis de quartos, por exemplo, um apartamento de 4 dormitórios e o proprietário aluga por quartos, ele não aluga o apartamento inteiro, mas daí vai do gosto de cada um. Aqui no Porto tá em torno, dependendo da localização, né, e do tamanho do quarto, de 250, 300, 350, 400 um quarto, gente, dependendo da localização. Então tá bem salgadinho mesmo, né? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Vou reforçar só aqui o alerta de que fiquem muito espertos, fiquem muito ligados, não confiem em qualquer um que diz assim, não vem, que é fácil, chega aqui, consegue. Não é assim, eles não alugam se tu não tiver documentação, eles não alugam se tu não tiver como comprovar renda, a não ser que tu vá morar não sei aonde, né, gente, mas aí também é complicado. Então, façam tudo certinho, que daí dá tudo certo para vocês, tá? Se tiverem com alguma dúvida, ficou alguma coisa que eu não expliquei ou que ficou faltando e que vocês querem saber, vão aí nos comentários, façam a sua pergunta que eu respondo todo mundo, ou então podem ir lá no nosso Instagram também e perguntar que eu respondo. Vou deixar aqui na telinha o nosso site da minha empresa, né? Vocês podem entrar ali, também tem algumas informações e qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Precisando de informação é só perguntar. E precisando dos meus serviços também, é só chamar que a gente conversa, né? E ajudo vocês se precisarem. Não esqueçam então de curtir aí o nosso vídeo, né? Quem ainda não está inscrito, se inscreva. E acompanhe o nosso canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.